Oi pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar bate-papo hoje também, gente. Vamos falar de um assunto que eu também ando pensando muito, que é pessoas que me falam que, nossa, o que eu faço pra gostar de clássicos? Eu não curto clássicos, ou eu não curto ler tanto, porque sempre pensa nesses clássicos difíceis e... Enfim, vamos desmistificar essa ideia um pouco. Vamos explicar um pouco, né, essa polêmica. Pelo menos do meu ponto de vista, né, gente? Então, ó, a primeira coisa que eu queria falar a respeito disso é que muitas pessoas que falam que não curtem clássicos, né, não curtem ler clássicos, é que tentaram ler algum e acharam, né, a linguagem muito... Nossa, que negócio difícil, que palavras mais estranhas que eu nunca vi na vida, não tô entendendo nada, sabe? Muitas pessoas que tentaram ficaram com essa má impressão por este motivo. E quanto a isso, eu tenho um apontamento para fazer aqui que é muito importante, que vocês têm que sempre se atentar à tradução que vocês estão lendo. Sim, gente, por quê? Por que eu digo isso? Tem tradução aí de livro que, se você for olhar, tem sempre aquela capinha, né, no começo do livro. Tem uma folha que tem as informações, né, da tradução do livro, o ano que saiu, enfim, todas aquelas informações catalográficas do livro ficam ali naquela primeira folha, geralmente. Então vocês podem conferir, tem traduções de livros que datam ali do começo de 1900, sei lá, 1930, gente. Imagina, eu já vi algumas traduções que são aí de 1930, 50, 60. Agora pensa, você tá lendo isso em 2020, 2021 agora que a gente tá... Imagina você ler um negócio de, sei lá, quase 100 anos atrás a tradução, é óbvio que vai ter palavras ali que você, sei lá, não vai saber. Porque o povo de 100 anos atrás usava gírias, usava termos, palavras que a gente hoje em dia não usa mais. Então, um dos pontos que vai fazer a sua leitura ficar mais difícil. Então, o que você tem que fazer? Sempre se atenta, na hora que você quer ler, tipo, você tá com muita vontade de ler um livro que é super famoso ali, o povo fala que é clássico, nossa, aquele must read, não sei o quê. Mas e aí? Tô com medo de ler esse negócio, não vou entender nada. Primeiro, antes de tudo, você procura o estilo do escritor, né? Porque pode ser que a dificuldade venha também do estilo da escrita, né? Daquele determinado autor. Mas, logo após isso, você procura a tradução, né? As traduções. E comentários a respeito dessas traduções. Se são traduções mais fáceis, se elas são mais novas, procura o ano da tradução, o tradutor. Tem muito comentário na internet, né? Nos sites que vendem livros ali, a própria Amazon mesmo, as pessoas que comentam, elas falam às vezes da tradução. Então procure comentários a respeito dessas traduções. E principalmente da tradução que você vai tentar ler, porque faz muita diferença, gente. Às vezes não é que você não gostou daquele livro clássico ali, ou sei lá, qualquer tipo de livro, é porque você não gostou da tradução mesmo. E, era uma tradução ruim? Não necessariamente, porque, gente, traduzir é interpretar. E pode ser que o modo que aquele tradutor X interpretou, com a linguagem dele cheia de terminologias super difíceis, para ele ou para aquela realidade dele, não seja difícil. Então, é muito, assim, questão de ponto de vista, sabe? São coisas diferentes. Traduções diferentes, cada um vai gostar de um tipo. Então essa é uma dica de ouro, tá? Sempre que vocês forem procurar algum livro que vocês estão com muita vontade de ler, leiam sobre o ano e a tradução. Que tradutor que foi que fez, o que as pessoas estão achando dessa tradução, se é uma tradução acessível, sem termos simples, sabe? Sempre se atentem a isso. Outra coisa também é que tem muito livro, né, que, sei lá, tem palavras que não dá pra você colocar de um modo ali contemporâneo, não tem nada equivalente. Então, é legal você ver traduções que tenham aquelas notinhas de rodapé explicando, ou até mesmo, sei lá, um glossário no final, não sei, isso ajuda muito. Só que aí vai depender muito do seu estilo também, né? Tem gente que se irrita de ficar lendo notas de rodapé, explicando o que quer que tenha ali no meio do texto. Então, isso vai depender de você. Se você é uma pessoa que se irrita com isso e aí você vê que tem muito isso, talvez essa leitura não seja pra você. Talvez seja melhor você, sei lá, se aventurar em alguma outra coisa, em algum outro tipo de livro. E, gente, só lembrando aqui, não é porque você não gostou, né? É até um ponto. Às vezes aquela história ali do clássico simplesmente não é a história que você curte. Você não curtiu a história. Não é que você não curte clássicos ou não curte esse tipo de livro.
aquela determinada história não te pegou. E aí, gente, fazer o quê, não é? Tudo bem, porque tem milhões de livros no mundo. Por que você é obrigado a gostar daquele livro que é super famoso e que todo mundo acha legal? Pode ser que você não ache, entendeu? Você não é todo mundo. Grandes chances, né? Há grandes chances de você gostar quando mais pessoas gostam. É uma grande chance. Porém, não é 100% de certeza, né? A gente sempre tem gostos diferentes, então não é certeza que você vai gostar daquilo. E tudo bem, entendeu? Tudo bem, relaxa. Não tem por que você ficar com culpa de que você não gostou daquilo. Às vezes, não deu. O que você tem que manter em mente é que quanto mais você gostar, né, da história, do que está sendo contado lá, mais você vai se esforçar para tentar entender o que o autor está escrevendo. Então, às vezes tem ali uma palavra ou outra que vai ser mais difícil para você. E isso depende muito da sua experiência, né? Quanto mais você lê, mais você vai vendo palavras diferentes, termos diferentes, né? Enfim, estilos diferentes. Então, quanto mais você lê, mais você vai se familiarizando. Mas às vezes aquele determinado livro e aquela determinada história, ela te pegam tanto, você acha tão interessante aquilo que você vai acabar relevando certas coisas, né? Você, nossa, tá meio difícil aqui, mas tá tão interessante que eu vou continuar lendo. Então tem isso também, sabe? Eu acho que o ponto principal é você gostar da história. E, gente, tem muito livro aí clássico que é super fácil, linguagem mega acessível até hoje, sabe? Se você pegar, por exemplo, O Sol é para Todos. Sério, se você nunca leu aí livros clássicos, se você só tá lendo livros contemporâneos mesmo, e se você só lê também contemporâneos, tudo bem, porque é aquela linguagem de hoje em dia que você tá mais familiarizado, né? Não tem problema. Mas se você quer ler alguma coisa diferente, todo mundo fala daquele livro X, Y, Z, e você tem curiosidade, tenta pensar nisso. Tem livros que todo mundo fala, como O Sol é para Todos, que falam que é mega clássico, realmente é um mega clássico. Aliás, eu vou até deixar link que eu tenho resenha desse livro aqui. Livro maravilhoso, gente, e eu vou falar por que ele é simples. Ele é narrado por uma criança. Então imagina, uma criança, ela tem ali um vocabulário limitado, né? Ela não sabe falar palavras mega rebuscadas, ela não tem aquele estilo X, Y, Z para expressar o que ela sente, ela expressa de uma forma simples. Então esse livro, a temática dele é uma temática muito profunda, sabe? Que mexe com racismo, com todas essas coisas que aconteciam lá nos Estados Unidos da época que tá acontecendo o livro. Só que é a criança contando aquilo pra gente, então a gente percebe, mas ela não. É um livro muito mágico, sabe? Se vocês querem ler algum livro clássico e vocês têm medo de ler coisas, né, super mega difíceis, aí estão com esse receio, esse meio que preconceito ainda na cabeça, tentem ler esse livro do Sol é para Todos. Tem muitos outros que são, assim, simples, né? Eu poderia mencionar aqui para vocês também o Great Gatsby, que é um livro super simples também, a linguagem dele não é muito difícil. E, novamente, né, pensem na tradução, olhem a tradução. O livro que eu li recentemente, que foi do Great Gatsby, tradução, foi a da Antofágica. É uma boa tradução, então eu recomendo esse. Mas, se vocês pegarem outras traduções, se atentem ao ano que ela foi feita, né? Lembre-se daquela dica de ouro que eu falei no começo do vídeo. A gente também tem outros que são super fáceis, tipo A Revolução dos Bichos, 1984, do George Orwell, sabe? Tá saindo um monte de tradução nova. Agora, esse ano, se eu não me engano, vai bombar. Tem umas 2 ou 3 traduções novas aí de Revolução dos Bichos em 1984. Livros super fáceis, vocês deveriam ler, se vocês querem se aventurar em alguma coisa assim mais famosa, né, mega pop clássica, leiam isso e aí vocês me contam aqui depois se vocês curtiram ou não. Também falando de autores brasileiros, né, e pra quem curte um romance aí, tipo eu, se vocês querem ler alguma coisa que é super mega simples e legal, eu sempre lembro de 5 Minutos e Viuvinha, do José de Alencar. Não torçam o nariz pra mim, porque eu sei, né, que muita gente aí teve que ler Iracema, Guarani, sei lá, na escola, e era péssimo. Gente, eu concordo que pra mim também não foi uma experiência tão legal quando eu tava na escola ler, mas sério, leiam 5 Minutos e Viuvinha, que vocês vão pensar assim, gente, mas como assim? O Alencar é legal? Como assim, né? Tipo, eu li aquele Iracema lá, não gostei tanto, mas esse livro é legal? Sério, são livros super curtos e eles são simples, né? Não são tão ali difíceis quanto esses que tinham linguagem indianista, né? Eram mais difíceis, a linguagem desses livros era mais difícil que o Alencar fez, mas esses 5 Minutos e esse Viuvinho, eu garanto pra vocês, hein? São muito simples e muito fofos. Até senhora mesmo.
Senhora é um livro que eu comecei e até hoje não terminei. Pretendo terminar. Quem sabe eu não faço resenha dele aqui um dia ainda. E é isso, gente. O vídeo já ficou enorme. Falo. Não termino nunca de falar sobre isso. A gente volta aqui outro dia, então. Continuar esse papo, falar mais, né? De ler, como ler mais, etc. Ou então com a resenha de algum livro amorzinho, algum assunto assim, né? Esses assuntos literários maravilhosos, gente. É isso. Um beijo, então. Até o próximo vídeo. Beijo, até!